sobre regime de bens. Você sabe qual é o melhor para você? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Grazi Matos e sou responsável pela Estilos. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente desconhece. Que é meu, que é teu. Sabe? Regime de bens. Mas antes de entrar nesse assunto, já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e também para que eu traga aí mais dicas para vocês, tá bom? E chega de enrolação, vamos lá! O regime mais utilizado aqui no Brasil se chama comunhão parcial de bens, tá? E o que é o comunhão parcial de bens, Grazi? Então, como é que funciona? Tudo que é da pessoa antes do casamento é só dela. Passa a ser do casal a partir do momento que eles se casam, que eles construíram do casamento para frente, tá bom? Então, havendo uma separação, né, o casal só dividirá os bens a partir do casamento para frente, salvo quando recebem alguma herança ou alguma doação. Essa herança e essa doação não faz parte aí, né, na hora da separação de bens, tá bom? Então vamos lá, exemplo, Maria casou com João, Maria tinha uma casa, João tinha um carro. Antes de casar, casaram, depois construíram mais uma casa juntos. O que faria parte aí na hora caso houvesse um divórcio? Apenas a casa que eles construíram juntos, tá bom? Ficou bem fácil de entender, né? Então vamos aí ao segundo regime de bens. O segundo regime é a comunhão total, comunhão universal de bens. E como é que funciona essa comunhão universal de bens? Tudo é do casal, até o que é adquirido anteriormente. Então, se a pessoa já tinha uma casa, já tinha um dinheiro, enfim, tudo passa a ser do casal a partir do casamento, tá? Então, não é só o que foi construído daqui pra frente, do casamento pra frente, tudo também. Lembrando, gente, que não é só as coisas boas, ou seja, casa, carro. Colocou esse tipo de regime, as dívidas também passam a ser do outro, tá bom? Então, assim, passa a ser tudo. A salvo também, como é no outro regime que eu falei com vocês, as questões de herança e doações, tá? No caso de herança e doação, não entram na hora aí da separação de bens. É só da pessoa que recebeu. Mas, de resto, o que foi comprado, o que foi construído, inclusive as dívidas, passam a ser do casal. O próximo regime é a separação total de bens. Esse daí é aquele lema, né? O que é meu, o que é seu. Então, independente, né, deles estarem casando, como é que eu posso falar? As propriedades, imóveis, enfim, o que eles conseguiram não se comunicam. Então, havendo uma separação, eles não tem nada de um fica com aquilo, não. Cada um fica com o que foi construído sozinho. Então, se a pessoa comprou a casa sozinha, é dela a casa. Se a pessoa comprou o carro sozinha, é dele o carro, tá bom? E aí, outra coisa também importante, né, nesse regime é porque um não precisa pedir autorização do outro, que nos outros regimes acontece isso, né? Por exemplo, se você for comprar uma casa e você tiver no regime parcial de bens, você tem que usar também o nome da pessoa que você casou, né? Para poder colocar no documento. Agora, se você casou no regime de separação total de bens, você consegue comprar, né, a sua casa sozinho, o seu carro sozinho, sem ter que adicionar o nome do seu cônjuge, tá? Então você pode fazer isso totalmente separado e havendo um divórcio, cada um fica com o que é da sua parte. Regime de separação obrigatório. Então, esse regime é igual ao de separação total de bens, porém é obrigatório. Como é que acontece isso? Acontece isso para pessoas que são maiores de 70 anos e resolvem se casar
né? E aí é obrigatório que seja separado, esse regime seja de separação total de bens, ou para pessoas que não têm idade, né? Que algum responsável que assine por ele, né? Ou não tenha condição, né, para poder estar assinando um documento, um casamento. Aí sim entra essa questão de regime, né, de regime obrigatório, né, de separação de bens, tá bom? Então existe também esse tipo de regime. Regime de participação final nos aquestos. Esse é bem desconhecido, tá, gente? Vou explicar para você como é o funcionamento, porque na verdade ele é uma mistura de dois regimes. Ele é a mistura do regime de separação total de bens com o regime de comunhão parcial de bens, tá? Então, por isso que as pessoas desconhecem. Como é que funciona? A pessoa casa, tá? E enquanto está casado, o casamento funciona com o regime de separação total de bens, tá bom? Então, eu estou casada e eu tenho o meu e o meu marido tem o dele. Ou seja, eu não preciso do nome dele para poder comprar casa, comprar carro, não preciso de nada disso, assim como meu marido também não precisaria. Então, cada um vai comprando os seus imóveis, cada um, né, faz a sua poupança, enfim. Porém, se houver uma separação, aí o regime passa a valer como comunhão parcial de bens, tá bom? Então, mesmo que os dois tenham patrimônios diferentes e tenham comprado separadamente as coisas, quando eles se separam, isso tudo vira uma coisa só e aí é dividido, tá? No meio. É dividido a metade para cada um. Então, na verdade, esse regime ele funciona, né, juntando mais dois regimes aí. E aí, assim, tem casal que prefere fazer assim e funciona também muito bem, tá? Porque as pessoas têm autonomia, né, no meio do casamento para comprar. E aí, no final, caso aconteça, tá, gente? Eu quero que ninguém se separe aqui, tá? Caso aconteça, partilhado aí certinho, 50% aí para cada um, tá bom? Deu para entender? E aí, qual o melhor regime de bens para você? Saiba que não tem o melhor. Você tem que analisar junto com o seu parceiro ou parceira e identificar o que se encaixa aí para o casal, o que vai fazer mais sentido aí no casamento de vocês. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Já deixa o seu like, já se inscreva, porque eu vou trazer muito mais conteúdo que vai te ajudar. É isso aí. Tchau, tchau!